Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para mais um corte aqui. Vamos ver o ESPN, né, Futebol 90, que vai trazer os comentaristas falando sobre as últimas informações do Flamengo, né, que recusa aí, claro, ofertas por jogadores, ou pelo menos algumas não respondeu ainda. Recebeu proposta do Cruzeiro, né, para ter o Fabrício Bruno, 5 milhões de euros apenas. Também recebeu proposta aí do Aston Villa pelo Wesley. E vamos ver especialmente o Zé Elias falando sobre isso aí, né? Sobre esse momento do Flamengo, sobre possíveis contratações também. Então fica até o final do vídeo para você ver a opinião do Zé Elias, ver tudo que eles falaram sobre esse assunto. Se inscreve no canal, ativa o sino e vamos agora acompanhar toda essa repercussão. E eu fiquei impressionado, o menininho lá também, assim, ó, fez a função ali também. Fazendo. Fez a função lá, gostei também. Beijo pra vocês, viu? Obrigado a todo mundo que manda vídeo. Continue mandando, é 11 9195-9108. Eu não tenho metade do carisma que essa menina tem pra falar o número do telefone. Nem arrisco. Mas é o que temos aqui, 11 9195-9108. Se você é de fora do país, que nem um amigo lá do Canadá, hein? Do Canadá, rapaz. Coloca aquele 55 lá pra poder funcionar, certo? Manda o seu vídeo pra gente. Tela. Agora, deixa eu ver aqui. Eu gostei disso aqui também, ó. É o Mengão dando bloco no Cruzeiro e no Aston Villa. Não tem conversa. Vem aqui tirar o Fabrício Bruno, não vem aqui mexer com o Wesley, que o Felipe Luiz fez um belo trabalho com o Wesley também. Como cresceu com o Felipe Luiz. Agora que o moleque se recuperou, a torcida pegava no pé. E tem que dar o mérito também a um cara que eu critico muito, que é o Tite, que também ajuda. É verdade. No momento ali, o Wesley era um dos melhores jogadores também. Exatamente. Terminou o ano bem, voando. Agora vão crescer o olho? Não, bloque neles. Agora eu quero saber o seguinte. Primeiro, tá certo o Flamengo? Eu acho que tá. Porque é o seguinte, não está desesperado, precisando de dinheiro, vendendo o almoço para comprar o jantar. O Flamengo está estabilizado financeiramente. Inclusive, esse ano, agora com o BAP assumindo, a história já é, não vamos sair gastando que nem louco, que também não precisa. E o Boto, quando assumiu, a gente mostrou aqui a coletiva na terça-feira. Como é que você chama ele? O Botão da Nação. Botão da Nação. O Botão da Nação, quando assumiu... Dá um B.O. Não é verdade, é o Botão da Nação. Botão da Nação, quando assumiu, falou, o que tem de grana aqui dá pra gente contratar o que precisa. Então, se não... Tá bom, eu sei que o torcedor quer contratação e tal, mas assim... precisa de um 9, né? Precisa do 9. Aí eu acho que precisa. Se você investir, é ali, certo? De resto, com o que tem, tá excelente. Não tem desespero, Nath. Ou tem? 3 zagueiros, né? Então, não vendeu o Fabrício Bruno. Vamos continuar lá. Embora. Léo Ortiz está lá. O Léo Pereira está lá. O Pablo também voltou de tem o Pablo também. Pablo volta do Botafogo, né? Pode ficar com uma opção de elenco ali. Com uma opção de elenco. Não vingou no Flamengo, mas tá lá, mas tá lá. Meio de campo também. Nem no Botafogo. Tem, né? Tem ali os seus jogadores. Aí você tem lateral esquerda resolvida. E aí você pode pensar na lateral direita, de fato. Talvez ali o Varela, porque o Wesley como precisa de uma opção, né? O Wesley precisa de uma opção de conversa ali. O Varela realmente não é o jogador dos sonhos para a composição de elenco. Cai muito de produção o Flamengo pelo lado direito quando o Wesley sai. Agora, precisa de um atacante. Precisa entender qual vai ser a questão de La Cruz. Teve muitas lesões na temporada, Arrascaeta também já acumulando das temporadas anteriores, planejamento equivocado em relação à utilização dele, como foram as férias, aí tem um Mundial no começo, enfim, todo aquele bolo que a gente acompanhou. Então tem tudo isso para ser definido. Agora, acho que o ponto principal alguém precisa jogar no lugar do Pedro. Você precisa ter algum jogador ali. E aí tem que ver o que o Felipe vai pensar também para isso, né? Se ele vai querer dar oportunidade ao Carlinhos e entender que pode melhorar o jogador, que pode mudar alguma coisa nele. Não sei. Eu acho que a distância é muito gigante entre o Pedro e o Carlinhos. Isso é. É aquela coisa assim que você perde o Pedro, logo ainda vai demorar um pouquinho o Pedro voltar, né? Mas quando ele voltar e tudo, aí cartão, alguma coisa e tal, sai, no outro o Carlinhos já... Sim. Né? Com todo respeito ao Carlinhos e tudo, mas gente, o próprio Carlinhos sabe que para enxergar o Pedro ele tem que olhar muito para cima ainda, né? Para ser o titular hoje, né, com a ausência do Pedro. Porque é uma responsabilidade, você imaginou? Não, você muito para ele. Segura a bucha de ser o homem-gol do Flamengo. Sim. Cara, tem que ter estofo, o Gabigol bicho. também acaba saindo, né? Né? Aumenta a pressão em cima dele. Né? Não dá para você ficar só usando, tirando os jogadores de lado para tentar suprir a ausência de um cara ali de referência. Sim, eu acho que é isso. Para mim, assim, o que o Flamengo precisa... Se tem alguma urgência no Flamengo, e eu acho que tem, porque essa posição é resolver isso aí. Essa questão porque, é bom lembrar, o Pedro, não é que
Temos que resolver porque o Gabigol saiu, tem que ter o reserva pro Pedro. É isso, mas assim, nesse momento, esse reserva do Pedro, ele é o titular. Sim. Ele vai ser o titular, porque o Pedro volta o quê? Também. Mas, abril, em junho só. maio, por aí, né? Maio. Depende da recuperação dele, né? Talvez, né, acaba sempre acelerando um pouquinho. Até que volte e consiga, né, entrar num ritmo de novo, é mais complicado. Eu acho que é aí, eu falo. É isso. Não, se você olhar para uma posição a mais carente que o Flamengo tem hoje, é essa questão do 9. Porque assim, o Wesley, é difícil você achar um jogador como o Wesley, né? Por isso que o Flamengo se preocupa com relação ao valor. Como você falou, é um time que não precisa, dinheiro sempre é bom. Claro. Mas para você vender o Wesley e você não tem a segurança do Varela e ter que correr atrás de um jogador, ou você não vai encontrar com essa característica, ou vai ter que gastar muito dinheiro também para contratar. Porque você cria um outro problema, você já está com um problema ali no ataque, aí você vai criar um problema na lateral também. A seleção brasileira tem um problema sério para encontrar um lateral. Exatamente. Não tem no mercado. Essa recuperação do Wesley, ela fez muito bem para ele e para o Flamengo também. Porque ele tem muito vigor físico, né? Um menino que tem essa questão do fundo de campo, quando tem necessidade também de fazer movimentação para dentro, ele faz e tem feito isso muito bem feito também, que tem uma evolução no jogo dele, né? Acho que ele aprendeu também, acabou escutando muito o Felipe, que tinha essa questão, esse jogo mais para dentro também, então tem uma evolução e é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Com relação ao Varela, eu entendo o torcedor, talvez seria bom negociar o Varela e trazer um outro jogador para disputar com o Wesley, mas eu acho que como banco, né, como opção de jogo, eu acho que o Varela é um jogador de nível de seleção uruguaia, enfim, um jogador que tem uma experiência, que é sempre convocado. Então eu vejo o Wesley como titular e o Varela como uma opção ali. Também não é fácil você achar um outro jogador ali para ter como opção de banco. Porque olha só... Com relação ao Fabrício Bruno, que é importante, pode acontecer a negociação, o Flamengo pode trazer um outro jogador também, né? Talvez seja essa uma pauta do Flamengo, um outro zagueiro, se acabar liberando o Pablo, ou se vender o Fabrício Bruno, mas o Fabrício é um jogador para banco de reserva, né, para começar no banco, um jogador de nível de seleção, né, que teve sondagem da Europa, que teve uma queda de rendimento, mas é um jogador que tem características interessantes aí para um zagueiro. Boa estatura, velocidade, eu acho que bola alta, de né, banco, ataque forte. É um ótimo nome para o Flamengo. Eu acho assim, e claro, agora o pessoal vai começar a mandar mensagem, paga pau do Flamengo, então é assim, né? Quando a gente fala do Palmeiras, paga pau do Palmeiras, quando fala bem do Flamengo é pagar pau do Flamengo, aí o outro que não gosta fala, é assim. Mas enfim, vamos analisar aqui, do jeito que tá, de novo, precisa do centroavante, mas do jeito que tá, eu acho, tá todo mundo parado, mas o Flamengo, ele de certa forma não dá a impressão que ele larga na frente. Não estou dizendo que larga muito na frente, mas ele começa o ano largando um bocadinho na frente dos outros, porque assim, é o elenco que está lá, com o treinador que está lá, que terminou o ano, jogador voltando de lesão, né? Alguns ainda vão demorar, mas jogador voltando de lesão, as coisas se ajeitando, uma nnova administração e tal, etc. Aí a gente olha para os outros. O Atlético Mineiro, com muitas indefinições, ainda vendendo jogador e tal, pegando aqueles né, que estão ali na briga. O Palmeiras tentando se reforçar. O Palmeiras também tem um treinador que está lá há muito tempo, tem uma administração excelente e tudo. Estou falando, o elenco do Flamengo a gente sabe que ainda tem, individualmente, ainda é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras talvez seja o segundo aí nessa lista, né? Botafogo, quem mais? O saídas. Botafogo, não sabe quem é o treinador ainda, perdendo Almada, perdendo Luiz Henrique, saindo vários jogadores, outros reservas, mas né, enxugando muito o elenco, né? Então... te dá a impressão que mesmo, porque eu sei que o torcedor quer contratações, quer aquela festa, e o Boto falou, eu quero ser feliz no final do ano, não necessariamente no começo do ano, né? Não te dá a impressão que do jeito que está, o Flamengo está um pouquinho à frente dos outros? É o Flamengo, o Palmeiras aqui assim... Eu acho que o Flamengo está um pouco à frente no aspecto de elenco, porque ele já tem um elenco construído. Exatamente. Acho que nesse aspecto, sim. É só dar uma buriladinha ali, não tem muito que... Enquanto os outros ainda eles estão à procura, né, para complementação. O Botafogo, que para mim é um dos melhores elencos, está se desfazendo. Né, os dois principais jogadores, que para mim foram fundamentais ali do meio para frente, né, que eu acho que o Marlon também foi importantíssimo. Marlon, Gregory, Bastos, o Barbosa e tal. Mas Almada e Luiz Henrique eram os caras que pegavam a bola, colocavam debaixo do braço nos momentos difíceis e saíam driblando, decidiam e tal. E é muito mais difícil você encontrar jogadores como eles, né, do que, por exemplo, o lateral é difícil? Mas assim, qual o valor de um lateral e qual o valor de um atacante?
Ah, sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo está um pouquinho à frente nesse aspecto. Tem o treinador que já conhece o ambiente, os jogadores já entenderam como ele gosta de trabalhar. Né? Nesse aspecto, sim. Eu vejo uma coisa que eu acho que o Flamengo pode fazer nesse momento, porque já não é a primeira oferta em cima do Wesley. Sim. É a segunda. Teve uma oferta da Atalanta. Sim. Ele iria sair, aí deu um documento que não deu certo. Isso. Difícil. Assim como teve oferta... Porque você mexe com o desejo do jogador. Eu acho que esse documento... Falando um pouquinho, né, Fábio? Vamos conversar aqui, aquele documento... Não chegou, segura, vamos esperar aí, porque tá trocando o treinador, vamos ver o que vai acontecer e tal. Felipe, o que você acha do Wesley? Não, segura o homem, não deixa não, tal. E aí, coincidência ou não, depois que o Felipe chega no Flamengo, aí o Wesley se torna o Wesley que nós estamos falando aqui. Porque antes, com o Tite e com os outros treinadores, o Wesley era assim, sobe e desce. Oscilava muito. Mas a Nath lembrou bem que ele ganhou muita oportunidade como Tite. Sim, mas mesmo assim... Mas oscilava. É rápido aqui para falar com você que está com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Ele não era, o time era certeza. O time não era agudo como é esse time do Felipe Luiz. Não é o time de transição, de velocidade. O Felipe Luiz que ele passou a jogar dessa forma. Então ele passou a melhorar. Né? Ele melhorou bastante, inclusive chegando a um ponto em que as pessoas estavam pedindo o Wesley na seleção. Então eu não sei, eu acho que o Flamengo agora com o Botão, né? O Boto. Botão da nação. O Boto, que para mim foi muito bem na entrevista. Provavelmente, William, já estão mapeando outros jogadores, já estão vendo, entendeu? Porque, assim, 100 milhões no Wesley é muito dinheiro. Vamos falar o português bem, vamos jogar na mesa. Eu venderia. Você venderia e ficaria com o Varela por enquanto? Não, primeiro, eu ia falar isso. Primeiro, acho que o Flamengo está mapeando jogadores. O Flamengo já deve ter algum jogador pro lado direito, porque sabe que tem essa carência também. Né? Sabe que o Varela não quer ir embora se não jogar, então tem essa possibilidade. Já falei, são duas ofertas, ou seja, se você tem duas ofertas por dois países distintos, é porque tem gente olhando. Pode ser que o Aston Villa fale, não, 100 milhões, eu vou te dar mais... Um pouco mais. Né, um pouco mais, até porque o real está valorizado, né, o nosso dinheiro, né? O real está valorizadíssimo. Só que não, né? Está valorizadíssimo. Puxadinho, né? Então, assim, eu vou aumentar mais 10 mil, vamos ver, 10 mil, 1 milhãozinho, né, tal. E isso é possível. O que aumenta muito lá. O que aumenta, né? O pouco lá é muito aqui, exatamente. Entendeu? Então eu acredito que o Flamengo esteja mapeando jogadores, até porque nós temos no meio do ano você tem uma janela e tal. E aí o jogador também vai falar, poxa, peraí, são duas, daqui a pouco uma terceira, né? Eu tenho uma outra oferta, posso jogar, porque para a vida do jogador de futebol, não, é que hoje os caras ganham muito bem. Não é necessário, muitas vezes, você ter sair para ter independência financeira, porque os caras estão jogando, estão fazendo contratos de 5 anos, estão fazendo 5 anos com valores altíssimos. Valores acima de 1 milhão, 2 milhões. Se o cara tiver uma boa cabeça e um bom staff, né, para poder controlar isso, provavelmente o cara vai ter uma independência financeira com apenas um contrato. Antigamente a gente tinha que sair do país para poder ter um contratinho um pouquinho melhor. Não era nem questão de independência financeira, era um pouquinho melhor do que a gente ganhava aqui. Então eu acho que o Flamengo vai mapear e a hora que tiver um jogador já, opa, esse aqui vamos vender. Porque o perfil do Boto é esse. Como o Boto se fez na Europa? Como ele trabalhou? Com esse tipo de negociação no Benfica. Então, provavelmente, ele já deve ter um cara
ali e esperando para valorizar um pouquinho mais. Começo de ano, vai ver o que vai acontecer e depois eu não ficaria nada surpreso se o Wesley não saísse no meio do ano. A única diferença aí é que na Europa o Benfica é porta de entrada, né? Sim. E no Brasil o Flamengo é destino top, final, né? Sim. É outra história. Por isso que eu estou dizendo. Né? Por isso que eu falo. Até porque o Flamengo tem outros planos. O Flamengo tem o seu estádio, que vai um dinheiro bom. O Bato falou que tem, né, segurar um pouquinho mais e tal. Então, eu acho muito dinheiro para o Wesley, 100 milhões. Você venderia? Então, eu olho para a questão de campo, né? Sabe? Assim, não, pelo campo aqui ninguém vende. Flamengo, mas aqui ninguém vende. Aqui pelo campo ninguém vai vender. Então, eu não venderia. Porque às vezes tem aquele jogador que parece tem um pouco que do coração também, né? Porque a gente quer ver um Flamengo forte, enfim. Eu acho que é difícil você achar um jogador Flamengo com essa característica. Corinthians liberta, cinema. Aí é dúvida. Mas assim, você vê o seu adversário se reforçando. Você não tem uma peça de reposição. Qual filme? E também tem a negociação, né? Qual filme? Talvez o Flamengo querer um pouco mais. Qual filme na final da Liberta ali, Flamengo e Corinthians? Senhor dos Anéis, aquele com 5 horas de duração. Porque se for pra pênalti, prorrogação, essas coisas, já vai. Os Miseráveis. Mas eu entendo é um valor significativo, sim. Mas tem a questão do Flamengo, né? Que o Flamengo, como você falou, é um time estruturado financeiramente, é um time que está sendo montado e tem uma cobrança do torcedor também para brigar por todos os títulos, tem Super Mundial, enfim. E aí depende como você olha para os seus jogadores, né? O que essa competição vai agregar também para a observação de outros clubes da Europa, né? Já que você vai ter alguns enfrentamentos pesados também. Eu não venderia. Entendo o valor, mas não venderia porque eu acho que é difícil achar um jogador com essas características, já ambientado, adaptado ao Flamengo. Nas mãos do Felipe Luiz, né? A maneira como o Felipe Luiz olha para os seus laterais. Bom, a gente tem que fazer um intervalinho aqui. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram, o Flamengo certamente não vai aceitar, né? São propostas nada a ver com o que o Flamengo espera receber, propostas baixíssimas, né? A do Wesley é até um pouco maior, né, do que a do Fabrício Bruno, por motivos óbvios, mas ainda assim, propostas baixas, levando em consideração que o Flamengo recebeu 20 milhões, né? Há pouco tempo aí, da Atalanta, quando o Wesley nem estava tão assim em alta como ele ficou nessa reta final de temporada. Que ali ele estava indo bem, né, com o Tite e tal, estava começando ali a apresentar alguma coisa, mas ainda era contestado. Já quando o Felipe Luiz chega, ele já passou a ser um cara assim completamente incontestável. Todo mundo passou a curtir demais o Wesley, né? A torcida passou a apoiar demais ele, né? Pedindo seleção brasileira e de fato, né? Eu apoiaria muito ele na seleção brasileira, que tá faltando bastante jogadores bons na lateral direita, e ele, possivelmente, se ele não for esse ano, ou não for fixar algo tipo assim, por agora, eu acho que daqui a uns anos ele vai ser o titular absoluto da seleção brasileira pela lateral direita, que não temos, né? Foi até dito aí no vídeo que no futebol mundial a gente não vê laterais bons assim, laterais tops mesmo, assim, que você fala, não, vários laterais em tal time, não sei o que, não, você não vê, são poucos laterais. E quando você vê, são laterais com características ali bem específicas, né? Por exemplo, o próprio Alexander Arnold mesmo, é um bom lateral, né? Um cara que nesses últimos anos aí foi muito elogiado, mas ele é melhor atacando, não é tão bom assim defendendo. Kyle Walker, do Manchester City, um cara também que é muito bom, mas ele é melhor mais marcando, subindo já não é tão bom assim. Já o Wesley, ele é muito bom atacando, é um cara muito, muito forte, e a marcação dele, realmente temos que reconhecer que não é tão boa assim, mas ele tá melhorando, né? Ele melhorou muito, porque ele era, cara, ele fez assim ele conseguiu, de fato, assim, ter uma melhora muito grande, uma evolução assim muito, muito grande, tanto que nos últimos jogos que o Flamengo teve com o Felipe Luiz, ele conseguiu salvar muitas bolas, conseguiu se recuperar, conseguiu salvar o Flamengo. Então o Wesley tá muito, muito bem assim. E o Fabrício Bruno, aquela questão, né? Ele certamente não vai ser titular com o Felipe Luiz, por motivos óbvios, né? Questão de característica mesmo. Ele é um grande zagueiro, mas ele não é tão bom assim com a bola nos pés, né? Ele não é tão bom com saída de bola. O Felipe Luiz prioriza muito isso. Então, claro que vai colocar o Léo Ortiz. Eu acho o Léo Ortiz melhor do que ele, eu acho. Muito por essa questão, mas também pela questão de marcação mesmo.
A marcação em si não tem muita diferença, né? Mas eu acho que o Léo Ortiz ele é mais completo. Ele é aquele zagueiro que ele parece um volante, um meia. Entendeu? Ele tem uma visão de passe assim muito apurada. Ele tem uma técnica. E isso coloca a zaga, né? Ou a parte defensiva do Flamengo com uma vantagem a mais, né? Quando você tem um zagueiro que ele consegue sair jogando, isso com certeza traz assim uma vantagem muito boa. Porque quando o Flamengo tiver sendo apertado, o zagueiro não vai sair com chutão, ele não vai apelar para outras coisas, né? Ele vai conseguir sair jogando com facilidade, né? Sem medo e tal, né? Então isso é muito bom. E é por isso que o Felipe Luiz priorizou de fato aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira, porque são jogadores que jogam melhor com os pés do que o Fabrício Bruno. Mas o Fabrício Bruno, na marcação dele, ele é com certeza um grande zagueiro, né? Se não for o melhor dos três na marcação, se ele não for, ele com certeza é num nível bem próximo ali, né? Tanto que ele chegou à seleção brasileira. Mas o Flamengo também não vai aceitar esses 5 milhões, isso pode ser piada, né? De verdade. Porque o Flamengo recebeu 15 milhões, pelo West Ham, que acabou o próprio Fabrício Bruno não aceitando. Mas depois teve outra proposta ali do Rennes e tal, que aí foi menor, é o Flamengo que não aceitou. Então, seria loucura agora, né? O Cruzeiro achar que o Flamengo vai aceitar 5 milhões. Não vai aceitar. Se quiser levar, vai ter que oferecer bem mais do que isso. Mas esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.